Em Atos capítulo 20, versículo 28, nos diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Falaremos um pouquinho sobre Jesus, o sangue de Deus. Nós sabemos que Deus é Espírito, conforme as próprias palavras do Senhor Jesus, em São João 4, verso 24, Deus é Espírito. Nós sabemos que Deus é aquela coluna de fogo, aquela luz que guiou os filhos de Israel em direção a Canaã. Aquela é a aparência visível de Deus, aquele é o Logos. E aquilo não é, porventura, uma forma corpórea para que possa sangrar, obter sangue, porque a redenção estava suposta a ser produzida através do derramamento de sangue. Um cordeirinho morreu por causa do pecado de Adão. Um cordeirinho sangrou para que Deus pudesse ter, digamos assim, sua ira aplacada, até que ele mesmo pudesse produzir um sangue que pudesse ser capaz de desintegrar ou pagar pela culpa do pecado do homem. Obviamente, o sangue daquele cordeiro que foi derramado não desfez, não desintegrou a incredulidade que Adão teve na palavra de Deus. De certa forma, aquilo foi dado como sombra durante todo o Velho Testamento, a morte de animais, de bezerros, novilhas, pombos. Aquilo simplesmente encobria o pecado, mas precisava-se de um sangue genuinamente produzido, assim como foi produzido o sangue de Adão, sem pecado, porque Adão não foi produzido em pecado, Adão não foi trazido pela via sexual, e todos nós, nascidos de mulheres, que viemos pela via sexual, através do consórcio de um macho e uma fêmea, nascemos em pecado, como disse o salmista Davi. Nós já nascemos em pecado, nós já viemos ao mundo falando mentiras. Em nossas veias, o nosso sangue que escorre é um sangue contaminado pela incredulidade. Então, Deus tinha que providenciar um sangue para poder ser compatível com o sangue que corria nas veias de Adão, um sangue que não foi gerado, que não foi produzido pela união de um homem e de uma mulher. Nós lemos em Hebreus, capítulo 9, verso 11 e 14, para dar um pouquinho mais de base ao assunto que nós queremos proporcionar sobre Jesus, o sangue de Deus, visto que Deus é Espírito, visto que Deus está naquela forma de coluna de fogo, e que ele, naquela forma, não pode sangrar, que ele, naquela forma, não pode ser sacrifício. Nós lemos aqui, Hebreus 9, verso 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Jesus não nasceu pelo consórcio de José e Maria, ou de um outro homem e Maria, como os judeus o acusavam de ser filho de um romano. Não, Jesus veio por uma criação não feita por mãos, nem por sangue de bodes, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue,
entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Continuando no verso 22, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Porque São Paulo estava mostrando que Moisés, depois de mostrar ao povo a aliança que Deus fizera com eles, passando a eles as ordenanças divinas, tomou o sangue de uma novilha, de bodes, colocou numa vasilha e aspergiu sobre os utensílios do santuário, aspergiu aquele sangue sobre os vasos, aspergiu aquele sangue sobre o povo. Aquilo era um concerto, o concerto do Velho Testamento. Mas agora, vindo o Novo Testamento, produzindo a pessoa bendita do Senhor Jesus, o sangue de Deus, o próprio Deus descendo e se materializando, o próprio Deus descendo, o próprio Deus que é Espírito, o próprio Deus que não está constituído em uma forma humana, descendo e se fazendo igual à sua criação, não passando pelo consórcio de um homem e de uma mulher terrestre, ou pecadores, melhor dizendo, mas o Espírito Santo fazendo sombra sobre Maria, dando a ela tanto o óvulo quanto os genes, para que o que nela fosse gerado pudesse ser um sangue divino, sem contaminação pecaminosa, para que pudesse ser digno de recuperar o que Adão perdeu, alguém que pudesse ser digno para comprar de volta aquilo que Adão vendeu, aquilo que Adão perdeu. Mas como o irmão Brando ensina na mensagem da revelação dos 7 selos, mesmo Adão tendo perdido, as mãos sujas de Satanás não puderam tocar naquele livro da vida. Então o que Deus faz? Deus vem, se faz carne, e ali vemos a pessoa bendita do Senhor Jesus, o nosso Deus. Abraão restaurado, parágrafo 140, irmão Brana diz: alguém me disse há não muito tempo atrás, ela disse, uma mulher, creio que pertencia a outra igreja denominacional, ela disse, irmão Brana, eu acho que é somente uma coisa errada no seu ministério que possa encontrar. Eu disse, o que é? É o quê? Disse, você enaltece muito a Jesus. Eu disse, eu o quê? Disse, você enaltece muito, você o faz divino. Eu disse, ele é divino. Ela disse, ele era um profeta. Eu disse, ele era mais do que um profeta. Ele era o Deus dos profetas. Isso é correto. Ela disse, vocês sabem a respeito que religião estou falando. Eu não quero ferir seus sentimentos. Era uma mulher da ciência cristã. Veja, porque muitos deles vêm à reunião, ficam curados, tudo bem. Então, meus irmãos, notem, esta é uma fé produzida ou disseminada pela ciência cristã. Ainda que em outro livro, irmão Brana diz que esta doutrina ou este pensamento também vem lá da era dos reformadores, Zwinglius, os irmãos Zwinglius, que criam que Jesus não era divino, que Jesus era alguém à parte do Pai, alguém que passou a existir para compor ali uma realidade junto ao Pai, que era simplesmente um profeta, um grande homem com dons, com poderes sobrenaturais, mas que não era divino. Irmão Brana está salientando que ele era divino. Irmão Brana está mostrando para nós que ele era Deus.
Vamos continuar lendo, irmão Brana, 142, Abraão restaurado. Ela disse, ele era um bom homem, eu creio que ele era um profeta. Eu disse, ele era Deus ou o maior enganador que o mundo já teve? Ah, meus irmãos, 143, Abraão restaurado. Eu disse, irmão Brana disse, eu digo que o irmão Brana disse, ele era Deus, Jesus era Deus, Jesus era o sangue de Deus, Jesus era a carne de Deus. Na mensagem O Desvelar de Deus, também perguntando ao irmão Brana, como, irmão Brana, que você ensina isso? Isso é muito simples e muito fácil, se você deixar o seu entendimento de lado e aceitar o que Deus fez. Deus é Espírito e Jesus é a carne no qual o Espírito veio habitar. O Espírito se fez carne, Deus se fez carne, a invisibilidade se fez carne, o Logos se fez carne, a coluna de fogo se fez carne. Ele estava no mundo, o mundo fora criado por ele. No princípio era o Verbo, São João capítulo 1, verso 1. E o Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, a coluna de fogo estava com Deus. A coluna de fogo sendo a forma visível de Deus, o Logos. E aquela palavra se fez carne e habitou no nosso meio. Verso 11, primeiro capítulo de São João. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Continuando, Abraão restaurado, 143. Ele era Deus, ou o maior enganador que o mundo já teve. Ele era Deus, ele mesmo. E ela disse, eu te provarei na sua própria Bíblia. Então, meus irmãos, não é de estranhar que muitas vezes uma doutrina, um pensamento, uma crença que desfaz a divindade do Senhor Jesus, que desfaz a divindade daquela pessoa que habitou lá com os judeus há 2000 anos atrás, aquele homem que recebeu adoração, aquele homem que o leproso prostrou-se perante ele e o adorou, aquele homem que a mulher cananeia veio em busca de uma solução para o problema de sua filha, se prostrou diante dele e o adorou. Aquele homem que as mulheres, depois da sua ressurreição, o adoraram. Aquele homem que os seus discípulos o adoraram antes que ele subisse ao céu. Aquele homem que o endemoniado gadareno prostrou-se diante dele e o adorou. Aquele homem que o seguia em São João capítulo 9, prostrou-se depois de ter recebido a cura e o adorou. Aquele homem era divino. Mas muitas vezes as pessoas podem pegar a Bíblia para poder comprovar que ele não era divino, assim como esta mulher. Vou te provar na sua própria Bíblia, irmão Brana. Você disse que você era um fundamentalista? Eu te provarei isso através da sua própria Bíblia, que ele não era nada a não ser um homem. Eu disse, prove. E ela disse, São João capítulo 11, quando Jesus desceu até a sepultura de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Aquilo prova que ele era um ser humano como você é. Eu disse, é essa a sua escritura? Ela disse sim. Eu disse, irmã, isso é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Eu disse, isso nunca sustentaria. Há doutrinas, há pensamentos, há dogmas produzidos por homens, por seminaristas, por teólogos, por eruditos, que não podem se sustentar. Que são também alimento feito, como o irmão Branco disse que a sopa feita da sombra de um frango que morreu de fome. Não pode produzir sustentação, não pode produzir sustentação para formar uma fé, uma crença que possa se erguer, se elevar, se sobressair, ser verdadeira. Contudo, usam a Bíblia, mas são interpretações privadas, particulares, que não podem comprovar todo o quadro escriturístico. Irmão Brana diz, irmã, isso nunca sustentaria. Ela disse, o que você quer dizer com isso? Eu disse, ele chorou como um homem, isso é correto, indo para a sepultura, mas quando ele ajuntou os seus pequenos ombros inclinados e disse, Lázaro, sai para fora.
E o homem que estava morto por 4 dias ficou de pé e viveu novamente. Para aquilo se necessita mais do que um homem. Sim, Senhor, aquilo era Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Não um homem, não um profeta, mas Deus. Aleluia, meus irmãos. É isto que ele era. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Deus. Aquele que crê em mim, embora esteja morto, viverá. Quem viver e crer em mim, nunca morrerá. Disse, crês tu nisto? Ela disse, sim, Senhor, eu creio. É isto, algo tem que suceder. Não um homem, Deus. Irmão Brana fala na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, parágrafo 100. Quer você um tipo do Antigo Testamento? Voltemos ao Jardim do Éden, quando a primeira notícia chegou à glória, que o filho Adão se havia perdido. Mandou Deus a um anjo? Mandou a um filho? Mandou a outro igual a nós? Não é isso que os homens o querem fazer? Alguém igual a nós, alguém igual a mim, a você. Não, ele não era igual a nós. Ele não vivia igual a nós. Ele não falava igual a nós. Ele não se portava igual a nós. Ele era diferente. Ele podia dizer, eu tenho poder para dar minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Ele falava diferente. Nenhum ser humano que já existiu pode produzir as mesmas palavras que ele produziu. Ele dizia que ele estava na terra e ao mesmo tempo ele estava no céu. Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ele era diferente, ele não era igual a nós. Ele tinha um sangue que não era igual ao sangue que corre nas nossas veias. Aquele era o sangue do Emanuel, aquele era o sangue do Deus conosco. Há uma fonte cheia de sangue jorrando das veias do Emanuel. Todo pecador que nesta fonte mergulha tem suas manchas de pecado desaparecidas. Mergulhe nesta fonte, encontre este riacho, encontre este Deus, creia nos seus ferimentos da cruz do Calvário, incline-se perante Ele, creia na deidade que viveu em carne humana, aquele Deus todo-poderoso e inacessível, se fazendo acessível na pessoa bendita do Senhor Jesus. Deus, Ele era Deus, unicamente Deus, nada menos que Deus. Deus se fez carne, Deus viveu em uma carne humana, Deus estendeu sua tenda entre os seres humanos. Ele veio ser igual a nós, Ele veio sentir na pele a nossa dificuldade, Ele veio vivenciar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, para que pudesse nos entender. Deus quer você um tipo do Velho Testamento, quando a notícia chegou à glória que seu filho Adão se havia perdido, mandou Deus um anjo? Por acaso Jesus é um anjo? Não, irmão Branco está fazendo quadro que quando lá no Jardim do Éden Adão caiu, Deus não mandou um anjo para falar com Adão. Deus não mandou um filho para falar com Adão. Então ele está dizendo a mesma coisa aqui. Mandou ele um anjo? Mandou ele um filho? Jesus não era um filho de Deus, alguém à parte de Deus. Ele foi chamado de filho de Deus, porque tudo que nasce e é gerado é chamado de filho. Deus se fez filho, por isso é chamado de filho. Porque Deus criou um tabernáculo de carne, e aquele tabernáculo de carne foi chamado de filho. Mandou um filho? Mandou a outro igual a nós? Não, Ele mesmo veio para redimir aquele filho perdido. Aleluia! Deus não confiou o seu plano de salvação a outro, Ele somente confiava em si mesmo. Deus se fez carne e habitou entre nós. A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 100. E nos redimiu a si mesmo. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. O Deus eterno habitou num corpo mortal para tirar o pecado. Ele chegou a ser o cordeiro para derramar seu sangue e entrar com ele de trás do véu. Considere-se isso
Considere isto, sendo que o sangue de Deus é sangue perfeito, e se o sangue perfeito tem nos libertado do poder da servidão do pecado, então é uma liberdade completa e perfeita. Agora, pois, não há condenação. Deus abençoe a cada um, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que em suas veias teve aquele sangue divino escorrendo. Amém.